Olá, gente, bom dia. Nós vamos iniciar mais uma aula de gramática. E nessa aula de gramática de hoje, vocês vão poder encontrar lá no capítulo 7. É importante que vocês percebam que nessa aula que nós vamos ter hoje, não é a sequência de que nós viemos trabalhando, certo? As orações coordenadas nós já estudamos lá no comecinho do ano. Então, hoje nós vamos estudar estrutura das palavras, certo? São as estruturas das palavras que nós iremos estudar hoje. Então, é importante que você acompanhe através do seu livro, da sua gramática, lá no capítulo 7, ok? Lembrando também que hoje nós não teremos aula online ao vivo, para tirar dúvidas. Nós vamos ter somente essa videoaula e as atividades, onde você irá clicar lá nas tarefas de casa para poder ver quais são as páginas que você deve fazer, tudo bem? Então, vamos dar continuidade e vamos entender o que seria essa estrutura das palavras. Observe. Observe que a palavra menino, ela pode ter a variação, certo? Eu posso dizer meninos, menininhos e posso até dizer também no feminino. Então, as palavras podem ser decompostas em partes menores. Lembra que em matemática você estuda a decomposição do número? Aqui nós vamos decompor a palavra em unidades menores, em partes menores. Como assim, professora? Nós vamos entender que, por exemplo, tem uma parte da palavra menino que se repete, certo? Então, você vai observar aqui, menin repete tanto em menino como meninos, como em menininhos. Isso aí acontece, certo? Em algumas palavras, não são todas, mas a maioria das palavras aparece sempre uma estrutura básica, ou seja, aquilo que vai se repetir. Já as outras partes que aparecem, nós vamos estudar qual é o nome de cada uma dessas partes. Isso aí é chamado de estrutura das palavras, ok? Então, cada uma dessas partes chamamos de morfemas ou unidades significativas, porque são as menores formas de significado. Observe, não são as menores partes de uma palavra, porque as menores partes de uma palavra são letra e fonema. Nesse caso aí, são as menores partes da palavra que formam um significado. Isso aí são chamados de morfemas, certo? Por quê? Porque tem significado, ok? Vamos continuar. Os elementos mórficos. Professora, quais são os elementos mórficos? Vamos entender. O primeiro é o radical. O que é esse radical? É a forma mínima, portanto, indivisível em unidades menores, que indica o sentido básico da palavra. Lembra lá de menininhos? Menino, meninos e menininhos. Observou que menin se repete? Aquele lá é chamado de radical. Aqui eu coloquei outro exemplo. Moço, moça, moçada, moçoila e mocinha. Aí você tem uma estrutura que se repete. Qual é essa estrutura? O radical. M-O-C cedilha. Só lá no último que não tem o cedilha, tem só o C, certo? Mas a estrutura é a mesma. Por quê? Porque é chamado de radical. É a forma mínima, certo? Então, não dá para dividir essa parte básica aí da palavra, ok? Ótimo. E o que são essas outras
partes que ficam depois do radical. Vamos entender. Depois do radical, nós podemos ter, certo? Os elementos que nós chamamos de afixos. Podemos ter antes ou depois do radical. Quando estiver antes, nós chamamos de prefixo, quando aparece antes do radical. E quando está depois do radical, nós chamamos de sufixos, certo? Então, professora, eu não estou conseguindo entender direito. Vamos ver no exemplo. Inútil. O radical é o útil. Vai ser o quê? Prefixo. Por quê? Porque está vindo antes do radical. Ilegal. Legal. Legal é o radical. E vai ser o quê? Prefixo. Professora, deu um exemplo aí com sufixo. Por exemplo, consultório, moçada, certo? Moça. Então, isso aí são, você tirando o radical, você vai ficar com o sufixo, ok? Tem palavras que têm sufixo e tem prefixo. Nesse caso aí, nós vamos estudar um pouquinho mais na frente. Na próxima aula é que nós vamos estudar a formação dessas palavras, tá bom? Primeiro, nós vamos estudar os elementos mórficos que formam uma palavra, para a gente poder entender direitinho a estrutura da palavra. Depois é que a gente vai para a formação. Tudo bem? Então, vamos continuar. Veja, dentro dessa estrutura chamada afixos, nós podemos ter as desinências nominais, que são informações sobre o gênero e o número dos nomes, certo? No caso aí, garota, garotas, nós temos o feminino, indicado por A, e temos o S, que indica o quê? Plural, certo? Então, isso aí, professora, é chamado de desinência nominal? Exatamente. Por que nominal? Porque se refere a um nome. Se fosse o verbo, professora, aí seria desinência verbal. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos lá, continuando. Olha só as desinências verbais. Informam sobre o modo, o tempo e o número e a pessoa dos verbos, que eu acabei de falar. É referente ao verbo. Juntássemos, se indica o quê? Desinência de modo temporal. Indica o modo e o tempo. Mos, então, professora, vai indicar o quê? Número e pessoa. Então, vai ser o quê? Desinência, número pessoal. Ok? Eu não vou cobrar de vocês as desinências verbais lá na prova, não. A prova desse mês eu não vou colocar, porque é um pouquinho mais complicado, vocês teriam que relembrar toda a estrutura do verbo, então eu vou preferir colocar as desinências nominais. Tudo bem? Ah, ótimo. Então, vamos continuar. Então, aí são chamados de desinências, que são morfemas que se colocam após os radicais. Podem ser nominais ou verbais. Então, professora, quer dizer que as desinências sempre vão vir depois do radical? Exatamente, sempre depois do radical. Ótimo. Então, vamos lá. Além dessas estruturas, lembre-se, nós já estudamos radical, afixos. Quais são os afixos? Prefixo e sufixo. Desinência nominal e desinência verbal. Agora, nós vamos para a vogal temática. O que seria a vogal temática? É a vogal que sucede o radical de verbos ou nomes. Em verbos, indica a conjugação a que eles pertencem. São vogais temáticas dos verbos. Quais são eles? A, que indica a primeira conjugação, no caso do verbo cantar. Então, o A vai ser o quê? Radical. Perdão. O A vai ser o quê?
vogal temática. É o que indica a segunda conjugação. O verbo perder. O vai ser o quê? Vogal temática. E o que está antes dele? Perde, vai ser o quê? Radical. E o mos vai ser o quê? Desinência verbal. Muito bem, número pessoal. Ótimo. E o i que indica a terceira conjugação. No verbo partir, nós temos o i como vogal temática. E os nomes, professora? Como seria? Nos nomes, a vogal temática determina a formação dos adjetivos e substantivos. E só podem ser a, ou o no final dos nomes. Por exemplo, campo, o o vai ser o quê? Exatamente, vogal temática. Cama, o a, vogal temática. E triste, que é a vogal temática. Então, professora, só pode ter essas 3 vogais temáticas? Exatamente, a, e o o. O i e o u não entram como vogais temáticas, ok? Tudo bem? Prosseguindo. O tema. O tema é o radical somado à vogal temática. Olha só, juntamos junte, que é o radical, mais o a, que é a vogal temática, que forma o tema, junta. No caso das vogais e consoantes de ligação, o que nós podemos falar sobre elas? São elementos que aparecem no interior dos vocábulos apenas para facilitar a pronúncia, desfazer sons desagradáveis ou ligar morfemas. Não são morfemas, porque não são portadores de nenhum tipo de informação. Nesse caso aí, eu tenho, por exemplo, a palavra paulada. O L, certo? É para evitar que fique estranho o som da palavra paulada, porque seria pauada. Então, ficaria estranho. Então, foi acrescido aí uma consoante, o L. Gasômetro. Gasômetro também é gás, metro. Gás, metro. Então, para não ficar estranho, vai ficar o quê? Gasômetro. Chaleira. Chaeira. Ficaria estranho. Por isso que tem o L também. É uma consoante que está ligando. Muito bem. Agora é a sua vez de praticar. Então, você vai lá em tarefas de casa, clica lá e verifica quais são as páginas que nós temos para estudar e para responder hoje. Tudo bem? Então, não esqueça, fique em casa, beijo e até a próxima. Tchau, tchau!